Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e te agradeço agora por ter clicado nesse vídeo. Gentilmente eu peço a você para ficar comigo até o final. Se você desejar, já antecipo o convite a você se juntar, a se somar aqui nesse número tão expressivo de apoiadores. Amigos, apoiadores, nós estamos construindo aqui um canal cuja visão é despertar, orientar as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, estarmos na linha de frente de um sistema tão pesado. Eu conto com você, tá? Se assim você desejar, fique à vontade para se inscrever aqui e também deixar o seu joinha nesse vídeo. Pessoal, eu não resisti, eu ia esperar até segunda-feira, onde teremos uma live com a Aline sobre Israel, a Aline direto de Israel, e eu vou fazer um comentário com você de algo histórico, que para mim também é muito profético. Estamos vendo algo histórico em Israel. O que é, Rafael? É a primeira vez na história que nós temos uma composição, uma coalizão de governo com a participação de árabes muçulmanos. É a primeira vez na história que nós veremos, aí no caso, dois primeiros-ministros que vão revezar na administração dessa coalizão, na liderança dessa coalizão, o Lapid e o Bennett, um com perfil religioso e outro com perfil bem à esquerda, mas eles foram apoiados por um número expressivo, através de um representante, que é o Abbas, que é o líder aí dos árabes. Israel tem um número expressivo de árabes, que ficaram depois daquela Guerra dos 6 Dias, depois da construção do Estado judeu, do Estado de Israel, e depois da Guerra dos 6 Dias, eles decidiram estabelecer residência em Israel, e tem participação na política de Israel. A política de Israel é muito plural, tem uma participação feminina muito grande, inclusive os árabes, as mulheres têm participação, e sempre tiveram participação na política de Israel. Os árabes compõem quase 30% da população de Israel, beleza? Árabes, eu estou falando de muçulmanos, em um Estado judeu. Ok, pessoal? Então, o que eu quero comentar com vocês aqui? Embora os árabes sempre tivessem participação em menor escala, em detrimento aos outros, uma participação menor em relação aos outros, melhor dizendo, agora é o momento que nós estamos vendo a história ou a parte profética acontecer diante dos nossos olhos. O que, Rafael? Quero ser equilibrado aqui no trato profético e também na análise da política de Israel, desse novo governo, mas sinalizar a você, para você perceber que não tem mais volta. Essa expressão que eu uso sempre, não em tom de sensacionalismo, mas um tom de dizer para você que o campo profético se configura diante dos nossos olhos. É o seguinte, estamos vendo um governo híbrido. Depois de 12 anos, um governo de direita, automaticamente, e muitos diriam que é de extrema direita, eu diria que é um governo de direita conservador, já deu o tempo de Netanyahu, obviamente, com alguns processos, alguns escândalos de corrupção, bom, etc., apoiado pelos ultra-ortodoxos, de certo modo, e recebeu apoio também de grande parte destes que agora estão compondo e fizeram a composição de um governo de oposição a Netanyahu. Foram aí, trabalharam como secretários executivos, apoiadores de Netanyahu durante muito tempo. E até o Abbas foi apoiador do Netanyahu, embora o Netanyahu tenha tratado com uma certa distância esse partido dos árabes ali. Essa ala dos árabes na política de Israel. Mas o próprio Abbas, há um tempo atrás, vou mostrar, colocando para vocês informações aí, já queria se aproximar do Netanyahu. Formar essa maioria, os próprios religiosos, seja o Bennett, seja o Lapid, que é uma parte aí vem do mundo mais famoso, midiático, seguindo o exemplo do pai, jornalista famoso, apresentador famoso, entrou para a política já tem um tempo, como congressista, etc., Os israelitas de hoje dizem não à política de medo e de ódio, não à opção de dividir a sociedade israelita em secções, tribos ou grupos de pressão, não ao extremismo e à antidemocracia. Yair Lapid surpreendeu nestas eleições e nada o vai deter. O seu partido centrista será o segundo do Knesset e participará em todas as decisões do governo. Tivemos a prova de que o verdadeiro coração do país está no centro, a prova de que acreditamos mais na paz e sabemos que a classe média quer mudanças na dinâmica social. Yair Lapid não avança numa sociedade fragmentada, mas numa sociedade unida. Sabe como vender um sonho e nós partilhamos o sonho.
Lapid, de 49 anos, está longe de ser um desconhecido. Ficou famoso como apresentador da televisão. Em 2011, anunciou demissão para se lançar numa carreira política em que pretende alterar a situação política. Uma decisão que inquietou os apoiantes de Netanyahu, conscientes da popularidade do astro televisivo. Centrista, defensor da classe média, Lapid seguiu os passos do pai, Joseph Tommy Lapid, também jornalista de formação e também reconvertido em político. Lapid quer que a balança se incline para o lado das próprias convicções, nomeadamente em relação ao que se refere à paz com os palestinianos. É favorável à criação de 2 Estados, mas não está disposto a fazer concessões sobre Jerusalém. Se o primeiro-ministro queria negociar e tinha a sensação de ter interlocutores válidos, devia tê-lo feito. Se o primeiro-ministro se quer sentar na mesa das negociações, é isso que faz. E é o que eu quero tentar que faça o próximo governo, porque considero que é um assunto fundamental. E, como o pai é um crítico das mordomias dos ultra-ortodoxos, que, em sua opinião, a sociedade israelita não se pode dar ao luxo de assumir. Também afirma que não será o garante de um governo dominado pela extrema-direita. E agora está aí, vai alternar como primeiro-ministro nesse governo de coalizão. O que nós estamos vendo, então, é um governo de esquerda em Israel, como eu comentei para você em algumas lives aqui, mas é um governo apoiado com participação direta dos árabes. Então é uma composição de esquerda, né, portanto aqui de viés ideológico, partidário, esquerda, temos uma parte religiosa, judeus, né, apoiado pelos ultra-ortodoxos, e temos uma outra parte aqui, olha que interessante, dos muçulmanos. É a primeira vez na história, isso para mim é muito simbólico, é muito profético, eu não olho isso com um olhar natural, que temos os árabes participando diretamente da composição desse novo governo. Você não acha isso único? Já que estamos numa época única, entramos num período único de grandes sinais, de grandes evidências, seja no céu, seja na conjuntura política mundial, seja na esfera dessa crise de saúde mundial, você não percebe que são muitos sinais para acontecendo, e principalmente acontecendo no lugar em que o próprio Senhor Jesus pediu para a gente olhar para Ele, para que pudéssemos ter a noção do tempo, da época que nós estávamos. Nós deveríamos olhar para essa geografia, para esse lugar específico no mapa, no globo terrestre. Então tudo que está acontecendo lá salta aos meus olhos, tá? Bom, o modo como a eleição se deu, algumas lacunas ideológicas ainda estão diante de nós. Há aqueles que dizem ainda que pode-se haver uma quinta eleição, que é uma coisa muito única também, até beira o absurdo, mas diante dos improvisos que foram feitos, dos arranjos que foram feitos, né? Agora é possível que isso aconteça, né? É uma possibilidade remota, mas é possível que isso aconteça. Temos um presidente que é o chefe máximo do Estado judeu, é o Herzog, o Isaac Herzog, que também já vem de uma linha centro-esquerda, mas eu vou falar para você, é esquerda, alinhado aí com as bandeiras da ONU, alinhado com o Congresso norte-americano de democratas, portanto alinhado com a esquerda norte-americana e a esquerda mundial. Pode ser moderado no seu discurso, mas ele está alinhado a essa esquerda radical norte-americana, tanto que foi parabenizado pela Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, como eu comentei para vocês aqui também. E o interessante é que o governo formado, esse novo Knesset, o parlamento, ele é formado mais à esquerda e algo híbrido, é um governo híbrido para sustentar aí, de repente, aqui falo para você em tom de especulação mesmo, é o pitaco escatológico que eu vou dar, né? Então um governo híbrido com 3 cabeças, justamente para dar fundamentação ou preparação para um líder híbrido que transita entre muçulmano, entre judeu, entre ocidental, entre oriental, né, que transita dentro desse hibridismo, dentro desses viés, dessas matizes ideológicas na política. E também religiosa. É alguém que transita. Eu estou falando aí no caso do tal líder, do Mashiach, eu estou falando do rei altivo, eu estou falando do rei do norte, né, para os cristãos, estudiosos da escatologia bíblica. Estou falando aí do iníquo, para quem espera que realmente o iníquo está prestes a aparecer, ou pregando aqui as palavras de João e dizendo que todo aquele que age pelo engano age pelo espírito do anticristo, e o espírito do anticristo está no mundo. Então nós estamos vendo algo acontecer em Israel que sinaliza, se não for, é uma sinalização de como o arranjo político
E esse líder do fim dos tempos, ele vai ser um líder político, como esse arranjo político híbrido com essas três cabeças, sinaliza pra gente como a coisa pode se enrolar daqui pra frente e não tem perfil religioso, ele dialoga com todo mundo em nome da paz. Se você pegar aqui o discurso do Lapid, se você pegar aí o discurso dele, você vai ver que é esse discurso muito alinhado para a paz, para a intolerância, né? Se opondo às medidas radicais, etc. Temos muitas coisas acontecendo, o próprio Netanyahu se manifestou nas suas redes sociais, chamando o Bennett de mentiroso, etc., inclusive fazendo denúncia de que um dos seus apoiadores, uma pessoa próxima, foi excluída, um post foi excluído e bloqueado do Twitter pelo seu posicionamento. Eu não sei se eu estou correndo riscos aqui, mas estou dando a minha opinião, que nós estamos vendo algo único acontecer diante dos nossos olhos. Não é só isso. Lembra de 2020? Foi algo único. Foram coisas, ou alguns únicos, desculpa o neologismo, acontecendo. Com os acordos de paz, o acordo da fé abraâmica. Era um arranjo político? E agora é um arranjo político também. Era um arranjo econômico? Era, e agora também. Ok? Era um arranjo de geoestratégica? Era. E agora, de certo modo, também com a participação do próprio Biden. Ok? Seja financiando a Palestina e toda a situação que está acontecendo ali. Pessoal, vamos prestar atenção, é algo que nós não podemos ignorar, o modo como essa conjuntura política se alinhou para poder excluir a possibilidade de ter mais um mandato aí do Netanyahu com mais alguém, instaurar uma esquerda de fato durante um longo período de direita ou extrema-direita, como alguns querem dizer. Mas estabelecendo esse tempo, preste atenção nesse governo híbrido, nessas três cabeças que agora governam já. A participação dos árabes é menor, mas é único. É único. Quem diria que no Estado judeu eles teriam participação? Então agora é um governo de judeus com muçulmanos. Isso te sinaliza alguma coisa, meus irmãos? Eu vou parar por aqui e vou deixar você prosseguir com esse vídeo e com os comentários agora também. Aqui embaixo vai lá, comenta, dê sua opinião, faça a sua interação comigo, e se você gostou desse conteúdo eu te peço duas coisas. Se junte aqui, esse número de pessoas que estão me apoiando, e também compartilhe esse conteúdo, é muito importante. Muito obrigado pela sua audiência, espero que eu tenha te acrescentado de algum modo. Um grande abraço, tchau, tchau.